Olá, boa tarde. O Senado agora está de volta. A medida provisória que estabelece condições para o refinanciamento da dívida dos times de futebol foi encaminhada ao Congresso. O senador Álvaro Dias, que foi presidente da CPI do futebol, comentou a proposta assinada pela presidente Dilma Rousseff nesta quinta-feira. Clubes em dívida de milhões com a Previdência, atletas com salários atrasados ou desempregados, estádios vazios, crises sem precedentes no esporte pentacampeão do mundo. Para tentar virar o jogo, o governo lançou nesta quinta-feira a medida provisória do futebol. Nós queremos dar não só a demonstração de que a gente entende o momento difícil dos clubes, mas nós queremos que haja um novo momento também de gestão, de uma administração com transparência, de governança, pois entendemos que o futebol é, sem dúvida, um grande patrimônio do povo brasileiro e nós queremos preservar isso. Os principais pontos da proposta são: refinanciamento da dívida em até 20 anos, pagamento em dia dos funcionários, tributos trabalhistas e contratuais, inclusive direitos de imagens dos atletas. Auditoria externa das contas, limite de gasto de 70% das receitas brutas com o futebol profissional. Os clubes inadimplentes poderão ser punidos até com o rebaixamento. O que sempre aconteceu no futebol brasileiro é que os dirigentes arrombavam os cofres dos clubes ou das entidades e voltavam para casa sem que nada acontecesse, num cenário de absoluta irresponsabilidade. A legislação para eles não existia. De uns tempos para cá, a legislação existe. É preciso que ela seja aplicada corretamente. Por isso é preciso analisar com cuidado essa medida provisória. Acompanhe agora os assuntos que foram discutidos no plenário desta sexta-feira. Álvaro Dias criticou a demora na construção de creches previstas no programa PAC 2 do governo federal. Das 5.772 creches e pré-escolas previstas pelo governo federal para serem entregues até o final do ano passado, apenas 786 foram construídas, menos de 14%. Inúmeros agravantes ainda se fazem presente. Mais de 1.600 empreendimentos ainda não saíram do papel. E nesse universo, 1.126 ainda estão em ação preparatória, estágio que acontece o processo licitatório. Há prefeituras de cidades importantes do país que desapropriaram áreas, investiram, portanto, para oferecer a possibilidade da construção da creche prometida pelo programa PAC 2 do governo federal. E esses terrenos se tornaram terrenos baldios, já que a ação do governo não se apresentou. A Cirgurgax pediu reformas que criem e aprimorem os mecanismos de combate à corrupção. Precisamos reformar as instituições políticas, os partidos, as formas de representação política, as coligações proporcionais, enfim, precisamos de uma reforma do comportamento e da postura política. Defendo uma reforma política ampla e para valer. Para acabar com a corrupção na gestão pública, precisamos atacar a sua origem, que está na forma como é feito o financiamento das campanhas eleitorais atualmente, onde o Caixa 2 se tornou uma prática corriqueira. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Cristóvão Buarque, conversou nesta sexta com os veículos de comunicação do Senado. Ele destacou entre as prioridades a análise do programa Ciências Sem Fronteiras e propostas que incentivem a inovação. Senador Cristóvão Buarque explicou que o trabalho da comissão vai ter 4 linhas principais. Uma grande linha é o trabalho sobre como construir no Brasil um sistema nacional do conhecimento e da inovação. Como fazer? Que é um sistema que precisa de educação de base, precisa de ensino superior, precisa de institutos de pesquisa, precisa de uma comunidade empresarial que queira participar da inovação e de uma consciência nacional pela ciência. Então, esse é um ponto. A criação de um sistema. O segundo é como ajudar a criar uma consciência brasileira que se interesse pela ciência. No Brasil, se perguntar na rua, cite o nome de um cientista brasileiro.
dificilmente as pessoas citam. Primeiro porque não tem muitos, mas segundo porque mesmo os poucos ninguém sabe. Tem que criar uma consciência para que desde a infância haja o desejo nas crianças pela ciência. Não temos isso. O terceiro é quais as reformas necessárias a fazer no Brasil, na educação, nas universidades, muito nas universidades, nos institutos de ciência e tecnologia, para que esse sistema seja criado. E quarto é identificar quais os setores da ciência de ponta a gente deve investir, porque não dá para investir em tudo ao mesmo tempo. Para o Brasil ser mais competitivo, o senador ressalta que é preciso investir na pesquisa. Até muito recentemente, competitividade se definia pela capacidade de você produzir mais de uma maneira mais barata. E aí ganhava o mercado. Hoje não. Hoje competitividade não é apenas produzir mais de maneira mais barata. É você produzir coisas novas. A formação de recursos humanos para a ciência, tecnologia e inovação vai ser o foco da avaliação da CCT. Nós escolhemos o tema de formação para a ciência. Como é que as escolas formam? E entre isso, especialmente o programa Ciências Sem Fronteiras. Qual é a contribuição que ele tem dado? Para mim, é um bom programa, mas eu acho que os resultados são muito menores do que se fala por aí. O debate sobre as fontes de energia também vai ser prioritário. É lamentável que o Brasil seja um país tão atrasado no desenvolvimento da energia solar. Primeiro, pela essa coisa de não querer mudar. E segundo, pela força dos chamados barrageiros. As empreiteiras que fazem barragem. Esse pessoal é forte. Por que é que a nuclear tem um certo apoio? Porque a mesma empresa que faz uma barragem faz uma central nuclear. Aí eles têm força. Tem um projeto meu aqui que proíbe nova central nuclear por 30 anos, para nesse período incentivar a pesquisa sobre energia nuclear. Eu sou favorável à pesquisa. Porque no futuro a energia nuclear vai ser uma alternativa. Mas só quando a gente tiver certeza que o prédio é indestrutível e que a gente sabe como tratar os resíduos radioativos. Já está em vigor a lei que torna crime o ato de vender ou mesmo fornecer gratuitamente bebidas alcoólicas a menores de idade. A proposta é de autoria de um senador. 2 a 4 anos de prisão é a pena prevista no texto para quem vender bebida alcoólica para adolescentes ou crianças. Sanções administrativas também estão previstas. Quem for pego vendendo bebida alcoólica para menores estará sujeito a uma multa que varia entre 3 e 10 mil reais. O estabelecimento comercial que não recolher o valor devido poderá ficar interditado. Os supermercados já falam em mudar os procedimentos na hora da compra. Obrigatoriamente, a pessoa terá que apresentar a sua cédula de identidade ou um documento com foto que comprove que é uma pessoa de maior idade. Para o autor da proposta aprovada pelo Congresso, o consumo de álcool pelos jovens é preocupante. O uso precoce de bebida alcoólica está associado a problemas de saúde na idade adulta, além de aumentar significativamente o risco de se tornar consumidor em excesso ao longo de toda a vida. Essa lei, sancionada sem vetos pela presidenta Dilma Rousseff, interdita a oferta de bebidas alcoólicas aos menores de 18 anos e vai ser um importante instrumento em favor da integridade física, psíquica e moral dos jovens e das crianças brasileiras. Este supervisor da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal considera necessário o rigor do texto. Até os pais podem ser punidos, já que o fornecimento gratuito da bebida também é crime. Nós verificamos que o consumo de bebida alcoólica muitas vezes parte dentro de casa. Não existe um diálogo entre pai e filhos sobre as consequências do uso do álcool, sobre os seus malefícios. O Senado agora fica por aqui. Continue com a nossa programação. Boa tarde.